nosso Senhor faz tudo de bom para nós. E nós negar Ele é motivo para choro, mas é aquele choro de alma, é um choro de arrependimento. Glória a Deus, como sucedeu com ele. Mas o Senhor conhece a estrutura humana. Não porque Deus não conhecesse a estrutura humana, mas Ele mandou seu Filho aqui viver com o ser humano na face da terra, né? Por 33 anos. E ali, Ele participando junto com seus discípulos, Ele viu a fragilidade do ser humano. O ser humano, às vezes, ele fala uma coisa agora, mas daqui a pouco, se a situação apertar e ele vê que vai sofrer algum dano, ele muda a respeito daquilo que ele falou. Mas o Senhor conhece a estrutura do ser humano desta maneira. Então, quando Pedro falou para o Senhor assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. O Senhor observou a estrutura dele. Não está escrito que ele riu, mas poderia até dar uma risada dele. Falando: você não tem uma estrutura para garantir que vai comigo até a morte. Mas o Senhor falou para ele: olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. 3. Não foi uma vez, 3 vezes ele negou o Senhor. Negou a primeira, negou a segunda. Quando na 3ª vez que cumpriu a palavra, o Senhor tinha dito para ele, aí o Senhor olhou para ele assim, aí ele sentiu o peso. Ele sentiu o peso daquilo que ele praticou ali, justamente com o Senhor Jesus, que eles andavam ombro a ombro, junto para todo lado, o Senhor fazendo obra, e ele chegou naquele momento, ele negou o Senhor, e ele tinha prometido que ia até a morte com o Senhor. Irmãos, para todos nós que estamos aqui nessa noite, glória a Deus. Se nós até o dia de hoje estamos de pé nesta graça, glória a Deus, é a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado nessa graça maravilhosa. Não é nenhum mérito nosso, não é uma condição, uma firmeza do ser humano. Não, o ser humano é frágil. É frágil. Apertou de um lado, já, olha, eu vou sofrer o dano, é melhor eu retirar minhas palavras. E é assim, mas o Senhor é aquele que conhece o seu servo e a sua serva que entrou aqui nessa noite. Por conhecer o ser humano, aí vem o perdão para aqueles que se arrependem, não é? E às vezes alguém comete um erro na presença de Deus e não se arrepende. Errou hoje, amanhã continua errando e vai de erro em erro. Aí não tem perdão, irmão. Mas o perdão é para aquele que se humilha, chora diante do Senhor, aquele choro de alma, aí comove aos céus. Irmão, porque sem se humilhar, sem pedir perdão, não é perdoar. Não. Porque a pessoa que continua no mesmo erro, sem sentir que está errando, e não pede perdão, não volta atrás, ele não vai alcançar o perdão. Mas o perdão, para nós, não importa o que o irmão fez, o que a irmã fez. Não, o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde a nossa condição chega. Mas chega um momento que a nossa estrutura não dá. Glória a Deus. Aí a força do Senhor entra em nós, para nós segurar aquela situação sem voltar para trás. Quantos de nós aqui nessa noite já quis voltar para trás? Pela prova, pela luta, pelas condições que veio sobre nós. Muitas vezes alguém olhou assim: não, melhor voltar para trás, deixar de congregar. Aí as minhas provas, eu acho que elas diminuem, meu sofrimento diminui. Essa voz é estranha, essa voz é do adversário, porque na verdade, se nós voltar para trás, o Senhor escreveu nossos nomes no livro da vida. Ele quer salvar a nossa alma. Irmão, se nós voltar para trás, o nosso sofrimento é dobrado. Para nós voltar nesse lugar aonde nós nos encontramos, o nosso sofrimento é dobrado. Se você está hoje aqui passando uma luta, uma situação muito difícil que você não gostaria de passar, continua clamando o Senhor, Ele vai te dar força, você vai suportar, vai passar por essa situação toda, e o Senhor te diz: a tua vitória está garantida. Glória. Permanece, irmão, nesta graça firme,
sem dar ouvido às vozes estranhas. O inimigo, quando está tudo bem na nossa vida, o inimigo não aparece. Não, ele não aparece, está tudo bem na vida do irmão, da irmã, ele não aparece. Mas quando aparecem as provações, aí o adversário aparece. Que aí é o momento que ele sente que nós estamos fragilizados, aí é onde ele oferece alguma coisa para nós voltar para trás ou negar o Senhor. Não foi assim com o próprio Senhor Jesus Cristo? Não é? Quando ele fez aquele jejum, estava com fome de 40 dias ali, com fome, o adversário apareceu. Ele viu que o mestre estava, na verdade, assim, fragilizado o seu corpo humano, não é? Então ele falou, agora é o momento de me apresentar diante dele e oferecer alguma coisa que ele precisa, que ele necessita grandemente. Mas ali o Senhor resistiu o inimigo, porque ele diz assim, se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. Não é? E, na verdade, ele sabia que ele era o filho de Deus. Mas o Senhor diz para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ali o Senhor resistiu. Mas o inimigo não deixou. Ele continuou. Glória a Deus. Por 3 vezes. Ele tentou o Senhor ali naquele momento e o Senhor resistiu. E o Senhor diz para alguém nessa noite, resista às tentações malignas do teu adversário, que eu vou te dar força, eu vou te ajudar, mas voltar para trás, você não vai voltar, de Deus. E ali, o Senhor vê na situação de Pedro, Pedro andando junto com o Senhor, de repente, irmão, imagina nós. Por exemplo, um irmão ou uma irmã que nós gostamos muito, que às vezes estão muito próximos ali o dia a dia, né? E de repente chega uma situação e fala, você conhece essa pessoa aí? Chega uma situação de aperto? Não, nem sei quem é. Imagina nós, como ser humano, no nosso sentimento, nós sentimos arrasado. Mas o Senhor já conhecia a estrutura do ser humano, como a estrutura de Pedro. Ele olhou para ele e falei, Pedro, a tua estrutura não dá para chegar até o final. Eu cheguei até o final porque eu sou filho de Deus. Mas você, nessa condição tua, você não dava para chegar comigo até o final. Então o Senhor reconheceu a fragilidade de Pedro, perdoou ele chorou amargamente, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Que arrependimento que Pedro teve naquele dia. E o que o Senhor quer de nós? Da mesma maneira. Nós estamos sujeitos aos erros, às fraquezas, às imperfeições, mas o Senhor quer um arrependimento de coração. Porque quando se arrepende, não pratica mais aquele erro. Pode praticar outro, mas aquele não. Se arrependeu e o Senhor perdoou. Então, irmãos, Pedro naquele momento chorou amargamente. E nós sabemos, era um dos que o Senhor tinha mais uma afinidade com ele. Não que o Senhor faz exceção de pessoas, era um 12. O Senhor faz exceção, gosta mais desse, menos daquele, não é assim. Mas aquele que estava mais achegado a ele. No entanto, quando o Senhor ressuscitou, o que ele disse? Né? Que ele ia lá em Galileia, ia se apresentar ali diante dos discípulos, e citou o nome de quem? De Pedro. Era para Pedro que eu vou lá, diante deles lá. Então, o Senhor perdoou Pedro, porque ele sabia que ele não tinha essa condição de ir até a morte com o Senhor, na condição que ele estava. Porque ele não era convertido. Ele andava com o Senhor, mas não tinha uma conversão, não. E aquele que não tem conversão, muitas vezes ele é muito frágil nessa graça. É como aqueles que, recém-batizados, irmãos, que precisa muitas vezes da nossa ajuda, nós acompanhar aquele irmão, acompanhar aquela irmã, aquela alma, dar uma atenção. Às vezes nós observamos até uns pequenos erros daqui, erros dali, mas nós temos que suportar e ajudar e acompanhar, porque a estrutura é frágil. Aí quando tem uma conversão, aí tudo muda. Mesmo a pessoa se batiza hoje, mas ele já é convertido, aí tudo é diferente. Porque sem a conversão, nós somos muito frágil e o inimigo se aproxima
Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor hoje está mandando esta palavra para todos nós. Não voltar para trás. Eu conheço as tuas obras, sei que você é fraco, mas a força da minha palavra vai te tomar nessa noite. Você vai sair fortalecido, a irmã fortalecida desta palavra, e o inimigo não tem poder sobre ti. Se não fosse a palavra de Deus sobre nós, quem de nós estaria nessa graça? Nenhum de nós. Mas com a palavra todas as noites, colocando nos nossos corações uma força que não é nossa, aí nós continuamos a nossa jornada. Vem as provas, vem as lutas, choramos, clamamos, imploramos para o Senhor vir ao nosso encontro, e Ele vem mesmo, e aí nós vamos, muitas vezes, de luta em luta, mas de vitória em vitória também. Santo é o Senhor. O que aconteceu com Pedro, irmãos? Na linhagem dessa palavra. Naquele dia que ele estava pescando, o que o Senhor falou para ele? Ele era pescador de alma, não era para ele ir mais pescar peixe. Não, o Senhor queria ir trabalhando para ele, pescando as almas, anunciando a salvação. E o que aconteceu? Ele foi pescar. E ele, como era ali o mais influente, os demais falaram, não, nós vamos contigo. E foram todos juntos. E naquela pescaria, eles tentaram o Senhor, acho que esconder os peixes. Os peixinhos ficam desse lado aqui, porque eles vão pescar desse lado e não vão encontrar nada. E ali batalharam a noite inteira, tentando pescar, e não pescaram nada. Irmão, imaginou alguém no mar? O mar tem muito peixe, grande ou pequeno, em toda parte tem peixe. A pessoa passar a noite inteira pescando e não pescar nada, só a mão de Deus mesmo, porque quando o Senhor põe a mão dele, nada acontece. Glória ao nome santo do Senhor. Quem aparece lá? O Senhor apareceu. Quando eles olharam, já estava o Senhor lá com um peixinho assado para eles, na brasa, e eles a noite inteira sem pegar nada. Glória ao nome santo do Senhor. Aí o Senhor falou assim, olha, lança a rede para essa banda. Quando eu dei ordem para aquele lado, os peixes estavam tudo lá. Não teve muito trabalho. Lançou a rede, já veio cheio de muitos peixes. Assim é na nossa vida, irmão e irmã que está aqui nessa noite. Vai pela ordem da palavra. O que a palavra te disser, faça, que vai ter prosperidade, diz o Senhor. Lançaram, saiu cheio, não conseguia nem puxar de tantos peixes. Mas o Senhor queria fazer, a maior obra ele queria fazer. Não era só o fato de pescar. Ele queria falar cara a cara com Pedro. E aí, preparou um jantarzinho para ele. Não, olha só. Um peixinho assado na brasa ali, que coisa boa, né? E alimentou todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois que todos comeram, saciaram, aí o Senhor falou, agora é a minha hora. Glória a Deus. Fez aquelas perguntas que nós já sabemos para Pedro. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, tu sabe, eu te amo. Perguntou a segunda vez, ele já ficou preocupado. Alguma coisa está errada comigo. Perguntou a segunda vez. Nós estamos... Quantos aqui só perguntam para mim, alguma coisa está errada comigo? Glória ao nome santo do Senhor. E ele já se preocupou. Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. O Senhor falou, apacenta minhas ovelhas. Foi a terceira vez, aí o semblante dele caiu. Falou, alguma coisa está errado na minha vida. Eu estou fazendo algo que não é agradável aos olhos do Senhor. E ficou aguardando. O que o Senhor falou para ele? Para ele apacentar as ovelhas, os cordeiros, cuidar do povo de Deus. Glória a Deus. E ele saiu dali com uma missão de cuidar do povo de Deus. Porque até aquele momento atrás não tinha uma conversão sobre ele. Ele estava, como disse, vamos para cá, vamos para lá, vamos. Não guiado pelo Senhor. Assim é o crente que anda na terra sem direção. Se você sai da tua casa sem direção, não acontece nada de bom. Mas se você sai da tua casa debaixo de oração e o Senhor já te diz aonde você deve ir, pode ter certeza que vai dar tudo certo, porque o Senhor já preparou tudo, já está tudo certinho. Aleluia! Glória a Jesus!
E ali, a partir daquele momento, sim, aí Pedro já não era mais o mesmo. Um verdadeiro servo de Deus, anunciador de boas novas. Glória a Jesus. Se tem alguém que entrou nessa igreja nesta condição, sem direção, sem luz, hoje a luz da palavra vai cair sobre a tua cabeça. E a direção do Todo-Poderoso vai cair sobre ti. A partir de hoje você vai andar pela luz da palavra e a direção da palavra. Ela vai te levar nos lugares e aonde você for tem obra. Irmão, disseram, alguém que anda evangelizando, por exemplo, ele ora a Deus e o Senhor mostra, revela, olha, vai em tal lugar, assim, o Senhor passa até o endereço. A pessoa vai, ele não precisa falar muita coisa, porque o Senhor já vai falar na boca dele, não precisa falar muita coisa. E aqueles que ouvem, já aceitam aquela palavra. Vem de Deus. Entra na mente, entra no coração, e ali já começa uma obra naquela casa. Anda guiado, anda direcionado pela palavra. E o Senhor diz para alguém nessa noite, a partir de hoje, meu servo, minha serva, anda guiado, direcionado pela minha palavra, e você vai ver que vai dar tudo certo. Ah, eu fui naquela casa, não deu certo, porque foi você. Agora, se você for junto com o Senhor, te diz o Senhor, tem obra. Glória a Jesus. Se eles fossem pescar, irmãos, passou a noite, vamos lançar a rede novamente. E o Senhor não desse ordem para ele lançar a rede para aquele lado. Ia tentar, não ia conseguir nada. Mas bem-aventurado esse povo que anda guiado e acertado pelo Senhor. Se até hoje você andou de qualquer maneira, diz o Senhor, procura andar segundo a minha palavra. Trilha caminho reto na minha presença e veja que verdadeiramente eu estou no teu caminho para te guardar, para te ajudar. Irmãos, o Senhor é o nosso caminho. Não tem adversário que atravessa o nosso caminho. Santo é o Senhor. Porque quando o adversário vem, uma tocha de fogo está sobre a nossa cabeça. E ele já sai por 7 caminhos. Eu não posso com esse crente. Eu não posso com essa crente. Glória ao nome santo do Senhor. Leva essa tocha hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde você passar, muitos vão confessar, verdadeiramente passou aqui um servo de Deus, uma serva de Deus. Isso dá alegria para o Pai Celestial. Não é assim quando alguém fala bem da nossa família? Nós temos nossos filhos, nossos netos, e de repente alguém fala bem da nossa família, e aquilo cai no nosso coração com a grande alegria. E o Pai Celestial é diferente? Não. Quando alguém fala bem desse povo, irmãos, o Senhor se enche de alegria. E aí a bênção chega mais depressa na nossa vida. Santo é o Senhor. Então Pedro, na condição que ele estava, ele negou o Senhor. Mas a partir do momento que teve uma conversão, ele ia para o Senhor até a morte, que ele foi. Ele não foi naquele momento, mas chegou um momento que ele estava ali, cuidando da obra de Deus e evangelizando, pregando a palavra. Pegaram ele e puseram na prisão para tirar sua própria vida. E ele não reclamou, ficou ali quietinho, dormindo, em paz, porque ele estava fazendo a vontade do Senhor. Tinha uma conversão no coração dele. E o servo e a serva de Deus que não tem uma conversão, a estrutura dele já não aguenta essas coisas. Quando ele vê um aperto, ele já pula fora. Mas bem-aventurado o irmão, a irmã, a alma testemunhada que entrou aqui nessa noite, que já tem essa firmeza, já tem essa conversão no teu coração. E às vezes só falta o batismo para completar a obra. Glória a Jesus. Porque muitos, não é que todos que batizam já são convertidos, não, irmãos. Não. Muitos se convertem depois. E tem alguns que o Senhor converte antes do batismo. Pode observar a diferença daquele que é convertido antes, a partir que ele sai das águas, o caminhar dele é diferente. E aquele que ainda, o Senhor ainda vai fazer a conversão, ele anda, às vezes, e nós observando e ajudando como uma criança que não sabe andar ainda. E o servo e a serva de Deus ajuda, segura daqui, segura dali, e ele vai andando, dando seus passos, até chegar à conversão. Então dá glória a Deus nessa noite, que o Senhor fala para a sua igreja: nenhum dos meus pequeninos
vai sair desse aprisco santo. Da glória a Deus, passa o que passar, daqui ninguém te tirará. Tem muitas ofertas por aí, alguém oferecendo muitas coisas, contradizendo a palavra de Deus, mas aquele que está convertido, que tem já a sua direção certa, irmãos, não sai desse caminho. Pode muitas histórias aparecer na nossa vida, mas a verdadeira história é do Evangelho de Cristo, que entrou nos nossos corações. Da glória a Deus, que o Senhor diz para alguém: esse Evangelho que entrou no teu coração não vai sair. Tem alguém no teu encalço: não, vamos naquele lugar, lá é assim, lá acontece mais isso. Não estou atrás dessas coisas. Estou atrás de vida eterna. Lá tem vida eterna? Não tem. Então fica aqui nesse lugar. Você que queria deixar, diz o Senhor: não me deixe, que eu não vou te deixar. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.